Você já ouviu falar em fuso horário de manutenção de veículos? Não? Não sabe o que significa? E por que eu descobri que essa é uma das principais falhas de uma montadora que chegou recentemente no Brasil e que tem tido muita dificuldade na área de pós-venda? Então, vem comigo que eu te conto tudo neste vídeo inédito. Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do Anderson Tademais, tudo bem com vocês? Uma das principais queixas dos proprietários, das pessoas que chegam até o meu canal, dos comentários, em sites como o Reclame Aqui, por exemplo, é a grande demora na resolução, em resolver os problemas quando os veículos, por exemplo, WID, apresentam problemas diversos. Pode ser um sinistro, uma simples troca de um para-brisa ou uma peça qualquer. É notório e sabido por todos que a BYD tem uma grande dificuldade em resolver esses problemas que são até bem simples. Quando o caso é um pouco mais grave, com uma complexidade maior, aí o furo é bem mais embaixo. Vocês acompanharam aqui no meu canal diversos vídeos onde clientes relataram demora na entrega da peça, demora na parte do desembaraço aduaneiro lá no Espírito Santo, onde a parte logística da BYD se concentra, na distribuição das peças para todo o Brasil. E também quando estas peças chegam nas concessionárias, existe, sem sombra de dúvida, outro gargalo, que é a parte de resolução dos próprios funcionários que têm e possuem uma grande dificuldade de entender e resolver esses problemas dos clientes. Isso faz com que a concessionária, isso faz com que a montadora e principalmente o elo mais fraco de toda esta ponta, que é o consumidor, o cliente que espera 10, 15, 20, 30 dias, como eu disse, por problemas que poderiam ser resolvidos de forma bem simples. Mas no começo desse vídeo eu comentei com vocês sobre esta questão do fuso horário que poderia atrapalhar e interferir no tempo, desse procedimento de diagnóstico e até o conserto ou a entrega do carro para o cliente em ordem, correto? E se eu te disser que no caso da BYD, ao menos são os relatos que eu recebo, de que por conta da falta de planejamento estratégico desde a implantação e da chegada da BYD aqui no Brasil com os veículos de passeio, lembre-se que a BYD está no Brasil com baterias e outros projetos de ônibus elétrico, por exemplo, desde 2015. Mas, e neste caso dos veículos de passeio, por conta de todos esses quesitos e informações que abordei já em outros vídeos, mostra que a falta de planejamento, a falta de estruturação e uma transparência nas informações, ou seja, uma descentralização de todo o fluxo de manutenção de pós-venda, mostra algo bem preocupante. Veja o seguinte, China. Vocês sabem que o fuso horário chinês é totalmente oposto ao nosso, correto? Portanto, enquanto estamos aqui durante o dia, lá no país oriental, eles estarão na parte da noite. E quando um veículo entra para fazer uma manutenção numa concessionária BYD, as informações que me chegaram foram essas, e eu tenho informações de engenheiros, de mecânicos e funcionários de várias concessionárias que já me procuraram e me relataram esta dificuldade. Um cliente então chega na concessionária, apresenta um problema. Esse problema, inicialmente, é feito um diagnóstico primário lá pelos técnicos da concessionária. Ele vai identificar, olha, o seu problema pode ser a troca de um módulo, a troca de um inversor, a troca de uma peça um pouco mais complexa que demandaria um diagnóstico mais específico. O que tem acontecido nesses casos? É enviado um contato para os engenheiros que estão, muitos deles, lá na China, e lá eles dão a resposta. Mas no caso da BYD, que tem a sua sede lá na China, o problema é um pouco maior, já que quando é necessário o técnico enviar um pedido de orientação para tentar resolver
uma situação que é um pouco mais complexa, essa informação parte daqui do Brasil em horário comercial, no horário fuso horário brasileiro. Quando ela chega lá na sede da BYD, por exemplo, ela já estará, os funcionários ou os técnicos estarão no horário fuso horário chinês, ou seja, provavelmente estarão descansando, fora do trabalho ou a dormir. Quando, no dia seguinte, que lá o fuso horário estará durante o dia, o horário comercial de trabalho normal lá na China, os técnicos vão abrir aquele e-mail, provavelmente é essa a forma que eles se comunicam, por e-mail. E aí, já que a China também não tem WhatsApp ou não tem outros métodos de comunicação que poderiam facilitar, né, entre Brasil e a China. Então, basicamente é tudo por e-mail. Então, manda lá o e-mail, aí o técnico chinês ou engenheiro abriu o e-mail, verificou, entendeu que poderia ser tal solução. Vai ele lá por e-mail de novo, escreve, manda para o Brasil, para a BYD, para a concessionária ou para o técnico que entrou em contato. Esse e-mail disparado lá durante o dia, no fuso horário chinês, ele é enviado para o Brasil, chega durante a noite aqui no Brasil. Então o técnico vai ver só no dia seguinte. Quando ele abre no dia seguinte, ele verifica essa informação. Ok, se a informação for precisa e der resultado 100%, está consertado, está ok. Mas normalmente, e é o que tem acontecido por conta da falta de experiência de muitos profissionais que estão a se adaptar ainda ao novo modelo de veículos eletrificados, acontece algo que, ou seja, ele identifica, faz os testes e não deu resultado. O que acontece a partir daí novamente? Se por um acaso nas outras concessionárias, nas outras unidades da BYD, de parceiros ou concessionários pelo Brasil, esse problema já não foi encontrado ou não tiveram nenhuma troca de mensagens entre técnicos aqui do Brasil, lá vai o técnico, o mecânico, o eletricista ou quem ou quer que seja, enviar um novo e-mail para o técnico da China. E aí, esse ciclo vicioso se repete até que o problema seja resolvido. Notem que apenas para pequenas coisas ou pequenas informações que o técnico aqui do Brasil necessita do técnico da China, o que vai acontecer? No mínimo de 3 a 4 dias para um diagnóstico mais preciso. Quando o problema é mais complexo, podem apostar que essas diferenças de fuso horário vai criar ainda mais tempo e o cliente vai esperar ainda mais. Isso nós vimos em vários casos que eu apresentei aqui, de clientes que esperaram 10, 15, 20 dias, e você se lembra, né, do Thiago lá de Uberlândia, que ficou quase 30 dias para conseguir o diagnóstico. Olha só o que o Thiago falou na época que esteve aqui no meu canal e onde eu dei visibilidade ao problema dele. Veja um trechinho da segunda parte do vídeo onde ele fala exatamente sobre isso. Os caras tinham um desenho do carro, abriram ajuda global da BYD, tinha um engenheiro lá. Então eles tinham, olha só como são as coisas, eles tinham todo um fuso para ter o diagnóstico. Então era assim, fizemos um teste aqui, tem que esperar 24 horas para o engenheiro lá ver o e-mail e responder. Então vocês viram que é uma percepção que não é só minha, do Anderson, que já tenho experiência, que já tive experiência na área de pós-venda. Sim, de muitos clientes e outros que já me procuram em relato a essa questão. BYD, o canal Anderson TD+, está aberto a você, a vir aqui, a dar a sua versão, a falar se isso é mentira, se isso é uma verdade, se isso tem ocorrido, se esta é uma dificuldade da BYD, se falta treinamento, o que acontece nesses casos. Então, o espaço está aberto, se a BYD quiser aqui dar a sua versão, mandar uma nota para o canal, fico à disposição, sem problema algum, e aí ela pode falar como que anda esta comunicação da BYD aqui no Brasil com a BYD lá na China. A questão do fuso horário tem atrapalhado na resolução e na celeridade dos consertos, dos problemas, dos diagnósticos, principalmente na BYD? Eu acredito que sim, mas trago aqui alguns pontos que eu considero que foram falhos e que a própria BYD, a sua própria diretoria comercial e pós-venda da área de manutenção, não sei como eles estão estruturados nesse sentido, mas são pontos que eu observo como cliente e como
jornalista e criador de conteúdo aqui do canal e das pessoas que me procuram. Vejam bem, eu anotei aqui, estou com essas informações aqui em mãos. O que tem acontecido é, nitidamente, a falta de mais engenheiros especializados neste tipo de mobilidade dos veículos eletrificados. Isso tem acontecido e é uma das causas que pode, sim, estar a atrapalhar o bom andamento do setor de manutenção. E isto já era previsto, já que a própria BYD tinha interesses em penetrar no nosso país de forma massiva, com navios, com 2, 3, 5 mil carros a chegar aqui nos portos de Itajaí ou no Espírito Santo. Então, já era previsto que, em caso dessas situações, teríamos que ter mais profissionais e poderiam já antecipadamente terem treinado estes engenheiros, esses técnicos para o melhor andamento dos serviços. Aquela palavrinha mágica, planejamento estratégico. O fato deles não terem uma intimidade com o cenário brasileiro, o consumidor brasileiro, por conta das restrições que existem também, isso tem que ser dito, das restrições de comunicação, do modelo e o sistema adotado na China, pode ser que passou ou eles não tenham tido esse cuidado. O planejamento estratégico de uma grande montadora, ela é muito peculiar e específica de país para país. Não é igual e não pode ser igual, já que nenhum país, nenhuma cidade e muito menos os seus consumidores são iguais. A junção com grandes grupos concessionários, em tese, seria bom, mas tenho notado na prática que talvez até atrapalhe esse desenvolvimento da comunicação, porque são profissionais oriundos de outros modelos de mobilidade, como veículos a combustão, que devem passar por muito treinamento até que todo esse refinamento esteja bem alinhado. E isso, como já vimos, normalmente demora muito, exige milhões de reais para que esses profissionais estejam bem assertivos, incisivos, principalmente no diagnóstico primário, e podem apostar que neste momento, e vai demorar muito, a BYD e qualquer outra montadora que tente se instalar em países como o Brasil, terá que trocar o pneu do carro em movimento, ou seja, vem mais problemas por aí. Segredos industriais e geopolítica. Não se ignore que existem sim um grande entrave nesta questão. Segredos industriais. É a BYD quem controla toda a cadeia produtiva, não só de software, como também de peças dos seus veículos. E é evidente que em todo esse procedimento de entrada de seus modelos não serão divulgados dados técnicos mais precisos, não só da parte de equipamentos, mas das informações técnicas, que em muitos casos, prestem atenção, os manuais e os contatos de manutenção entre técnicos se dá por tradução do Google Tradutor. É isso mesmo que você ouviu. Muitos técnicos já tiveram que fazer a tradução do mandarim para o português brasileiro de orientações ou mesmo os manuais técnicos que são enviados lá da China para o Brasil. E aí você pode deduzir o quanto de interpretações mais difíceis ou erradas podem ocorrer na detecção e resolução dos problemas e diagnósticos dos clientes. O fato é que a BYD não vai liberar as informações técnicas mais preciosas de maneira tão simples assim. Eles possuem, sem sombra de dúvida, esse medo, mas este medo não pode atrapalhar o cliente. Quando se juntaram com grandes concessionários, deveriam ter programado essas dificuldades, já que tudo está centralizado na própria BYD e seus sistemas. Sistemas de scanner, sistemas de detecção e sistemas de ajustes mais finos são exclusivos da BYD. Pouca gente fala sobre esse fato, mas são informações relevantes e importantes para que você entenda como está neste momento este processo todo de adaptação
e formas de evoluírem e melhorarem aí toda a parte de pós-venda e manutenção que não tem sido bem elaborada. Falta, e me parece bem claro, fazendo aqui o diagnóstico final, que a dificuldade tanto de comunicação quanto de descentralização dessas informações tem sido ali um grande muro e uma barreira, talvez, até intransponível. Veremos nos próximos meses se isso vai melhorar ou não. A partir do momento que várias vendas são feitas, outros modelos chegam e os problemas podem se agravar ainda mais. Você vai ver, veremos e eu acompanharei aqui de perto e contarei tudo para você. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, é muito importante. Comenta e compartilhe qual é a sua percepção e o que você tem achado desses e de outros assuntos. Um forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, fui.